E aí, jovens? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você está assistindo esta aula. Hoje minha aula será sobre parnasianismo e simbolismo. Como todo mundo sabe, essa é a nossa última aula. E aí eu queria dar os bons dias do dia. Bom dia, Júlia, bom dia, Ana Clara, bom dia, Isabela. Esses são os bons dias do dia. Todo mundo que fala bom dia para mim, eu retribuo com um bom dia. E para os meninos gamers, só para passar uma inveja aqui, dá uma olhada no meu novo teclado mecânico, só para a galerinha ficar pensando assim, o que eu vou fazer nas minhas férias. Bom dia, Nicole, para você também. Hoje nós vamos trabalhar um um PDF, que inclusive já mandei para vocês, está aí no chat, tá bom? Ele se chama Parnasianismo. Não sei se ele se chama Parnasianismo, mas na verdade ele é sobre Parnasianismo. Ele tem uma pegada interessante, porque aqui hoje eu vou falar bastante sobre ele. E no final das contas, a verdade é que essa é a nossa última aula do semestre e provavelmente, em nome do Senhor, eu duvido que isso vai acontecer de fato, mas espero que sim. Pode ser que não, acredito 49,9% de que isso vai acontecer, mas em agosto talvez a gente volte com aula presencial, né? Tomara que volte, porque a gente já não está dando mais conta de ter aula fora. Acho que a gente está começando a querer quebrar essa quarentena, mesmo que a gente não pode quebrar. Os casos estão crescendo, os shoppings estão abertos. Ontem eu fui ao shopping comprar esse lindo teclado mecânico. E aí, quando eu cheguei no shopping para comprar o teclado, eu me deparei com uma situação dessa, né? Que é o fato de que, chegando lá, eu vi que tem todo um sistema para você entrar no shopping. Tem uma medição de temperatura, todo mundo de máscara, tem um lugar que você só vai ou você só vem. Nas lojas você não pode ter uma quantidade de pessoas que entram. Eu fico imaginando o seguinte, isso é ótimo, eu fui numa quinta-feira, 3 horas da tarde. Fico imaginando como é que vai ser num sábado, na hora do almoço, um sábado, 4 horas da tarde. Eu acho que o negócio vai ser tenso demais. Vai ser uma loucura, né? Não sei. Quem sabe a gente descubra. É isso. Então, vamos começar a nossa aula, tá certo? Parnasianismo, características e principais autores. Se vocês tiverem alguma dúvida, de novo, eu sempre peço para vocês comentarem. Quero comentários, tá bom? Preciso que vocês comentem para que eu saiba como é que está sendo a minha aula. Porque às vezes a minha aula está sendo de um jeito, eu acho que está sendo de um jeito, e os alunos enxergam de outro jeito. Então, assim, eu quero que todo mundo goste de mim. A verdade é essa, eu sou muito carente. Mas é isso. Hoje eu vou falar sobre parnasianismo e simbolismo, e vamos falar sobre as características e, sobretudo, os principais autores do parnasianismo. Eu quero começar, terceiro ano, eu gosto muito de fazer isso, né? Começar lendo um pedaço do Antônio Cândido, que eu acho que, aliás, é o Alfredo Bose, Antônio Cândido. Vou ler um pedacinho do Alfredo Bose. Eu quero que ele fale aqui sobre o parnasianismo, página 233. Olha o que ele fala sobre o parnasianismo, que eu quero começar minha aula desse jeito. Ele diz assim: o parnasianismo é na convergência de ideais antirromânticos, como a subjetividade no trato dos temas e o culto da forma, que se situa a poética do parnasianismo. O nome da escola vinha de Paris e remontava a antologias publicadas a partir de 1866, sob o título de Parnasse Contemporain, que incluíam poemas de Gautier, Banville, Leconte de Liszt. Seus traços de relevo, o gosto da descrição nítida, olha o que o Alfredo Bose está dizendo, o gosto da descrição nítida, a mimese pela mimese, concepções tradicionalistas sobre o metro, ritmo e rima e, no fundo,
o ideal da impessoalidade que partilhavam com os realistas do tempo. Certo? Então, é isso que ele está falando, quer dizer, tudo que o Alfredo Bose, no livro História Concisa da Literatura Brasileira, estará no meu slide de hoje. E aí vocês vão perceber que eu não tirei essas ideias do nada. São ideias de um cara genial que foi Alfredo Bose, que, sem dúvida nenhuma, um dos maiores escritores teóricos, né? Um dos maiores teóricos que a gente já teve. Claro que eu gosto do Alfredo Coutinho, gosto também do Antônio Cândido, mas o Alfredo Bose é, sem dúvida nenhuma, um gênio. O Antônio Cândido é vivo, acho que é por isso que as pessoas não gostam tanto dele. As pessoas gostam de gente morta. Pessoas mortas. Parnasianismo e principais autores do Brasil. Bom, primeira coisa importante sobre o parnasianismo. Também, outra situação que você pode observar é que o parnasianismo acaba recebendo esse nome por conta de um lugar que se chama Monte Parnaso, que ficava, né, na Grécia Antiga. Tem uma história lá que no Monte Parnaso moravam os deuses, e um dos deuses mais famosos que morou no Monte Parnaso foi o deus Apolo. Apolo é o deus da razão, o deus da beleza, o deus de todos os deuses, né? De todos os deuses clássicos, os mais importantes deuses. Apolo é, sem dúvida nenhuma, no livro, por exemplo, Mitos Clássicos, da Jane Marsh, não sei se vocês conseguem identificar aí, porque está bem ruim. No livro Mitos Clássicos, da Jane Marsh, ela fala que Apolo é um dos deuses mais belos, se não o mais belo do Olimpo. E tem uma história, né? E tem uma história de que Apolo, FGH, ABCD, FGH, não tem lógica começar com esse. Ela fala assim, ó: Apolo, assim chamado por gregos e romanos, é o patrono da música e das artes e o condutor das musas. É também o deus das profecias e das revelações e presidia em Delfos, o mais famoso oráculo da Grécia. Apolo é o deus da purificação e da cura, chamado com frequência de Péon. Assim como Zeus impunha o raio e Poseidon o tridente, a arma de Apolo são o arco e suas flechas, capazes de espalhar a peste e causar a morte. Homero o chama de Senhor do Arco de Prata e de aquele cujas setas vão longe. Também conhecido a partir dos tempos de Homero como Proibos Apolo, aquele que cintila. Passou a ser visto durante o século V a.C. como o deus Sol, às vezes confundido com o deus Hélio. Identificação essa que mais tarde se firmou. Apolo representava os valores da ordem e da harmonia, da razão e da moderação, exemplificando as proverbiais máximas gregas. Conhece-te a ti mesmo, isso que é muito importante, sobretudo, por que eu estou falando de Apolo? O parnasianismo tem tudo a ver com Apolo. É extremamente apolíneo o parnasianismo. Nada em demasia. Na arte antiga, é representado como um jovem quase sem barba, com frequência nu. Epítome da beleza masculina jovem. Então, ele é o deus representativo da beleza masculina jovem. Seus atributos são a lira e o arco, e, por vezes, também uma coroa de louros. Também a mais bela representação deste deus austero e racional seja a escultura que se encontra no frontão ocidental do Templo de Zeus, em Olímpia, na qual aparecia a violência batalha entre os láptas e os centauros. É ele quem assegura a ordem e a serenidade finais. E aí, claro, só para falar da origem dele, Apolo era filho de Zeus, com Titânide, Leto e irmão gêmeo de Artemis. Quando se aproximava a hora de seus bebês nascerem, Leto vagou por muitas terras à procura de um lugar para dar à luz, mas nenhum país ousava permitir seu descanso. Por temor à ira de Hera, que sempre se vingava dos amores de Zeus,
Por fim, Letó chegou à pequena ilha de Delos, uma das Cíclades, única com coragem suficiente para acolhê-la. E mesmo ali foi vítima da fúria de Hera. A deusa enciumada manteve Ilítia, deusa do parto, perto de si no Olimpo para impedi-la de ouvir os gemidos distantes de Letó e de ajudá-la no nascimento dos bebês. Então, a narrativa é sempre centrada nessa perspectiva. E aqui, depois, é claro, são muitas e muitas páginas. Para resumir, eu vou falar para vocês que isso é a parte mais legal da minha aula, é pesquisar para falar para vocês sobre algumas coisas. E aí, só para dizer para vocês um ponto, Apolo era um deus que era muito belo, muito interessante. Ele morou durante muitos séculos no Monte Parnaso, que fica na região de Arcádia. E ele foi obrigado a se casar. Ele foi obrigado por Zeus a se casar com sua tia, avó, alguma coisa assim, porque na verdade a Afrodite é a deusa do amor e da beleza, mas ela é filha de Uranus, e ela é filha de Uranus, então ela é a avó de Zeus, né? Não, aliás, ela é filha de Cronos. Nossa, ela é filha de Cronos. Zeus é filho de Uranus. O Cronos é irmão da Afrodite. E aí eles se casaram. Só que ele amava alguns jovens. Né? Aqui ele fala assim, ó, Apolo também amou dois rapazes, Jacinto e Ciparisso, que corresponderam ao seu amor, porém morreram tragicamente. Jacinto era amado não apenas por Apolo, mas também pelo bardo Tamires, o primeiro caso de amor homossexual entre mortais, segundo o Apolodoro, e por Zéfiro, o deus do vento oeste. O rapaz amava apenas Apolo, e um dia, quando se divertiam lançando discos um para o outro, Zéfiro, enciumado, levou a trajetória do disco em uma rajada de vento, justamente Apolo o lançara, e o disco atingiu Jacinto na cabeça. Então Apolo matou seu... Não, isso, Zeus, olha só. A história é uma putaria, Júlia, desculpa. A história é uma loucura. Zeus é filho de Cronos. Cronos é filho de Uranus. Diz a história que quando Uranus estava se deitando com Gaia, Cronos foi lá e cortou a genitália de Uranus, né? O Cronos já era adulto. E aí, um dia, quando cortou essa genitália, muitas coisas caíram. Muitas coisas caíram no chão, né? Na terra, e foi povoando a terra, foi nascendo coisas. E um desses espermatozoides caíram no mar. E aí nasceu Afrodite, a deusa do amor. Então, teoricamente, você tem a história de Afrodite aqui, se eu pegar aqui, você vai ver, tem muitas histórias sobre ela. Mas, teoricamente, Afrodite, na Teogônia, fala que ela nasce aí. Então, ela é filha de Uranus. Ela é filha de Uranus, com Gaia. Cronos é filho de Uranus com Gaia. Então, eles são irmãos. Cronos é pai de Zeus. Então, Afrodite passa a ser avó, né? A tia-avó. A tia-avó. A tia. Passa a ser a tia. Nossa, que loucura, né? As ninfas também nasceram assim. Elas são assim. Aqui a Jane Marshall, eu tenho outro também. Eu tenho um livro sobre mitos clássicos. Eu tenho mais dois. Cada um deles fala uma coisa um pouco diferente. Tenho esse daqui, que é sobre mitologia, mas é a parte mais visual, né? A parte mais artística e tal. Vou ter aqui que fala sobre muitas mitologias. Não fala só sobre a grega, mas assim, além de explicar, você tem a parte visual, né? Que é um livro muito bonito. Acho que é um dos livros mais bonitos que eu tenho aqui em casa. Ele mostra obras de arte, tá vendo? Muitas obras de arte, coisas bem interessantes, que são muito legais a gente observar. Tem esse daqui, que é um dos mais famosos, né? Que é do Thomas Bumfield, que é o livro da mitologia.
Ele aqui ele só vai falar, assim, ele vai falar muito sobre mitologia, mas ele vai se centrar na mitologia grega. E esse livro aqui é muito bom para fazer tatuagens, galera. Olha aqui, ele tem ilustrações muito bonitinhas. Sim, eu acho, né? Minha esposa adora, apaixonada nesse livro. Ela disse que vai copiar tudo e pôr na pele dela. Ó, tem ilustrações muito interessantes. E aí, esse é um ponto, esse aqui é um livro muito famoso, muito clássico, mas assim, um dos livros que eu acho mais didáticos são, eu acho que é esse aqui, dos que eu tenho. Não tem muitos, não, tem esses 3 que eu gosto. Mas assim, não, eu tenho mais 2 ali, é verdade. Não vou pegar não. Eu tenho mais 2. E eu vou dizer para vocês, eu gosto, eu acho mitologia grega bem interessante. E no final das contas, isso nada tem a ver com a minha aula? Tem e não tem, tá? Porque toda a origem do parnasianismo, a ideia do parnasianismo, tem a ver mesmo com a origem da arte e, claro, da poesia. Um dos aspectos que me chamam muita atenção é o fato de que, por exemplo, essa repetição do Monte Parnaso, essa repetição... Júlio, eu não tenho nenhum... Eu tenho esse da mitologia aqui, do Bloomfield, que ele fala um pouco da mitologia nórdica. Mas ele é muito mais centrado na mitologia grega, ele não é muito preocupado com mitologia nórdica, não. Tanto que ele vai falar de Pandora, Prometeu, Apolo, Dafne, Píramo, Céfalo, Juno. Aqui ele mistura grego e romana, sabe? Ele não é muito de falar de outras mitologias, não. Agora, eu não tenho muito conhecimento de mitologia nórdica. Assim, a minha leitura de mitologia nórdica é bem pequena. E ela surgiu a partir de umas séries que a gente assiste e gosta, né? Eu por exemplo, depois que vi Ragnar Lothbrok, né? Ragnar, não, chama Vikings. Depois que eu vi Vikings, eu comecei a me interessar um pouco, assim. E aí eu li pouca coisa, pouquíssima coisa. Não tem, vou te falar que eu não sei nada. Não sei nada de mitologia grega, já li esses 2 livros do Bloomfield. Esse livro aqui eu não li, não. Nunca li, assim, ele inteiro. Mas tem ilustração. Mas do Thomas Bluth, da Jane Moore, já li os 2. E eu acho foda, assim, muito bom, muito interessante. Tem histórias legais que a gente vai percebendo como surgem no nosso comportamento, como essas histórias elas modificam esse comportamento. Ok? Bom, vamos lá então. Vamos começar o processo. Parnasianismo. Qual é o contexto do parnasianismo? Lembra que no primeiro momento da aula eu li o que o Alfredo Bose diria, né? Ele fala que o parnasianismo surgiu na Europa no finalzinho da década de 60, finalzinho da década de 70, início da década de 80. E no Brasil ele vai chegar como modelo literário apenas em 1882. Então a gente tem ali uns 10 anos de articulação. Assim, as coisas chegam mais lentas no Brasil? Bom, não é essa a ideia. Mas sim, elas acabam chegando muito mais lento no Brasil. Essas coisas elas acabam demorando mais para a gente ter essa pegada e assim por diante. Então, nesse caso, é um pouco verdadeiro. E aí o que acontece é o seguinte: parnasianismo é uma perspectiva voltada para a imitação daquilo que foi a antiguidade clássica. Então é preciso pensar nisso. Dentro do parnasianismo, a gente tem alguns ideais. Primeiro, ideais antirromânticos. Estava escrito exatamente ali, né? Quando ele fala assim, objetividade no trato dos temas, culto da forma. Então, são 2 coisas importantes para o parnasianismo. Eles são muito preocupados com a forma. A forma é mais importante do que o conteúdo. Então, quando você pegar um poema parnasianista, às vezes você não vai entender nada. Você não vai entender mesmo. Mas é preciso entender que aquele poema, antes de você compreender o que ele está dizendo, aquele poema tem ali uma preocupação estrutural, com a beleza, com a estrutura, com as características. Outro aspecto importante também é o fato de haver uma espécie de descrição nítida. Toda poesia parnasiana é voltada para essa descrição nítida, um descritivismo. Se você pegar, por exemplo, os poemas do Alberto de Oliveira, né, que é o poeta dos vasos,
mais conhecido como Poeta dos Vasos, quando você pegar o poema do Alberto de Oliveira, você vai ver que ele faz uma descrição. Aí você fala assim, não, tudo bem, mas o que tem de bonito nisso? Eu fico me perguntando assim, por exemplo, eu acho que eu gosto de pensar que poesia é igual música, sabe? Uma coisa que sempre me chama atenção. Poesia é igual música. Poesia é igual música. Tem gente que gosta de sertanejo. E tem gente que gosta de, sei lá, de rap norte-americano. Tem gente que é eclético. Tem gente que não suporta o funk. Mas tem gente que odeia MPB. Quer dizer, eu acho que tem a ver muito com o que está na moda. Por exemplo, hoje, a moda de hoje, ela é um pouco diferente do que era, por exemplo, no século XIX. Por quê? Porque nós temos muitas opções. Hoje, com relação à música, nós temos diversas opções e as que mais dominam hoje são o funk e o sertanejo. Há pessoas que falam que o sertanejo não tem letra. Há pessoas que falam que o funk, que o funk não tem letra. E há pessoas que falam que Caetano Veloso é péssimo. E não sabe escrever, escreve coisas horríveis e por isso não deve ser escutado. E é muito interessante porque eu estou falando das 3 colunas máximas da opinião, né? Que são os que gostam de sertanejo, de funk e de MPB. Mas é claro que a gente está falando de gente, tem gente que gosta de tudo. Literatura é a mesma coisa. Imagine que na moda o romantismo está comparado com o sertanejo. Tá? O romantismo é o sertanejo. Fala de amor, fala de traição, fala de cornitude e tudo mais. E aí, de repente, um grupo de intelectuais falou, gente, vamos ser sinceros, né? Porque assim, eu não gosto de sertanejo, mas eu estou tentando estabelecer a relação aqui. Alguém diz assim, não, vamos ser sinceros. Sertanejo é absurdamente ridículo, a música é muito ruim, a letra é péssima. Nós precisamos fazer uma coisa que valorize a arte. Tá? Nós vamos fazer uma coisa que seja muito intelectual, que a pessoa, quando leia, mesmo que ela não entenda nada, não interessa, o importante é a beleza. O importante é a qualidade daquilo que está sendo dito. O importante é que ali não tem nós foi, nós vai, nós é fera. Tem uma linguagem muito rebuscada e bem estruturada. Quando alguém pensa dessa forma, tanto no campo da música quanto no campo da literatura, essa pessoa vai incorrer em uma perspectiva. Ela vai ser ou uma pessoa do ponto de vista estético tradicionalista ou uma pessoa do ponto de vista estético progressista. Por exemplo, os modernistas eram progressistas. Olha a poesia modernista. O quanto a poesia modernista rompe com as estruturas formais. Quando, por exemplo, o Oswald de Andrade escreve assim, ó, quando eu nasci, um anjo torto, desse que vive nas sombras. Não, desculpa, o Drummond faz isso. Quando viajei. Quando o Oswald de Andrade escreve assim, ó, quando o português chegou aqui, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse numa linda manhã de sol, o índio tinha despido o português. Quer dizer, o Oswald está aqui para piada. Ele quer rir das coisas. Enquanto tem gente do parnasianismo que está preocupado com a estrutura formal do verso. Então, você vai ver isso com muita clareza. Então, quando eu penso sobre essas características, eu vou avançar para mostrar para vocês os pontos. Objetividade temática, uma negação do sentimentalismo romântico. Essa é a ideia, né? Os parnasianos queriam negar esse sentimentalismo romântico, criaram uma poesia impessoal. Dentro dessa poesia impessoal, nós temos a busca pela racionalidade e também a descrição física de fatos, paisagens, objetos exóticos. Muito parecido com o realismo. Quando você lê o realismo e você lê um poema parnasiano, você fala, nossa, mas assim, não vou dizer que é parecido, porque não é irônico, não é? Porque o realismo é muito irônico, né? Mas assim, nossa, é próximo, tá? Objetivo demais. E aí vem um ponto que eu acho interessante, que é o seguinte. Quando ele fala que é objetivo demais, que é isso ou que é aquilo, ele está tentando estabelecer ali uma relação estrutural e que, na verdade, é elitista. Porque o objetivo do poema, em geral, é ser compreendido, é ser bonito, é ser interessante, é fazer as pessoas gostarem dele. E não, de fato, o poema ser
extremamente formal. E aí eu posso dizer para vocês que nós temos aqui os principais autores. E agora vem uma questão, vou dar uma militada aqui. Eu sou militante, eu não descanso. Eu sou um militante que não descansa. Um ponto muito interessante é o seguinte. Eu tenho 3 autores. 3. Né? O primeiro autor, conhecido como Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Esses 3 autores, esquece os que estão ali embaixo. Os 3 autores são conhecidos como a tríade parnasiana. Nome meio brega, mas é isso. Cada um desses autores tem características muito peculiares. Por exemplo, o Alberto de Oliveira tem vários poemas sobre vaso. Vaso grego, vaso chinês. Poemas que são muito bonitos. Na verdade, são... Eu não tenho nem palavras para descrever o quanto... Tipo assim, tem a beleza da linguagem, mas não tem a beleza... Porque o que a gente espera? Eu quero que vocês escrevam aqui para mim. É sério. Escreve para mim. O que você espera numa poesia? Eu sei, não gosto, não interessa. O que você espera quando você lê uma poesia? Se alguém falar que espera não entender, não escreve não. Mas o que você espera quando você lê uma poesia? Qual que é o objetivo? Assim, você fala assim, gente, vou ler uma poesia. E aí você pega um livro de poesias e faz a leitura. Estou até procurando aqui, tem um monte para você, cadê? Você pega e faz a leitura de um livro de poesia. O que você espera desse livro? Refletir? Nicole, refletir? O que mais? O que mais você espera quando vocês pegam um livro de poesia? A Nicole diz que é refletir. Legal. O que mais? Fico me perguntando sobre isso, porque assim, parece uma coisa meio... Assim, se eu pego uma poesia para refletir, se eu pego uma poesia para ter sentimentos. Por exemplo, quando eu leio um poema, eu quero me sentir bem, ou mal também. Às vezes, o poema pode me fazer sentir mal, não é uma regra. Mas me parece que o poema é feito para a gente sentir alguma coisa, né? Então, quando você começa a escrever sobre vasos, me parece que você não quer. A Júlia diz, tentar entender o que a pessoa quer passar. Bem, né? Também é uma característica. Acho que eu leio um poema para tentar entender. Mas vocês já pensaram que é o seguinte, quando a gente escreve uma poesia, vocês têm alguém que escreve, semana retrasada, um aluno do cursinho fez uma leitura de um poema. E ele leu um poema e disse que era para uma pessoa da sala. Olha que coisa bonita, né? Ele leu um poema, disse que era para uma pessoa da sala e falou assim, olha, eu queria pedir para o senhor para eu fazer a leitura do poema e tudo mais, que eu escrevi para uma pessoa dessa sala. E ele leu o poema. E um poema lindíssimo, falava sobre coisas muito particulares, sobre amor e tal. E aí eu falei, para quem que é? Não quero falar, não quis falar, né? Eu fiz ele passar vergonha, mandei ele fazer a leitura do poema na minha aula. E aí uma menina escreveu, ai, que lindo. Aí ele falou, você gostou? Eu falei, aí a outra falou, é para mim que ele escreveu. Aí ele falou, não é para você não. E aí tinham, tipo assim, 5 meninos na sala, 5, 6 meninas na sala, 3 não eram, então a gente ficou fácil de encontrar ali, mais facilmente. Mas é isso, o poema ele serve para expressar. Agora observa, quando você lê um poema dos Vaz, vou mostrar um poema para você, do Alberto Oliveira, um fragmento, né? Olha o poema que ele fala. Não, esse aqui, ó, esse daqui, o muro. Ele fala assim, é um velho paredão, todo gretado, roto e negro. Aqui o tempo, uma oferenda, deixou num cacto em flor ensanguentada e num pulso e num pouco muso em cada fenda. Ele está descrevendo um muro. Imagina, você está andando pela rua, vê um muro. Nossa, esse muro é um velho paredão, roto e negro, que foi uma oferenda para alguém e que deixou um cacto, um musgo. Eu não vejo sentimento nenhum ali. Não estou falando mal do parnasianismo para que vocês não gostem, mas é assim, o parnasianismo é muito tradicional, muito focado em algumas coisas. E ele se preocupa muito mais com a parte estrutural do poema do que, de fato, com aquilo que ele está querendo dizer. Né? Então, eu acho que, pensando nessa perspectiva, sempre fico me perguntando assim, o que é melhor? Imagina uma sala de aula. Qual é o objetivo de uma aula? O objetivo de uma aula é ensinar. Né? O objetivo de uma aula é ensinar. Teoricamente é isso. Assim, o que é uma aula para mim, Huber Paulo? Eu quando assisto ou quando dou. Uma aula é um resumo de muitos anos de estudo. Por exemplo,
50 minutos de aula resumem facilmente 5 horas de estudo. Isso é real. Então, o professor, na verdade, é um facilitador do conhecimento. Ele não é o dono do conhecimento, como ele já foi em outro momento. Houve um tempo que só o professor sabia, isso é real. Hoje ele é um facilitador, porque assim, você vai encontrar aulas parecidas e muito melhores do que as minhas na internet. Você vai encontrar um monte. Você vai lá, pesquisa, pega lá, põe Marcela, põe Elissa, põe Google, põe essa galera, você vai encontrar coisas muito mais bonitas que a minha. Mais bem feitas, muito mais bem estruturadas. Então, o que faz você assistir uma aula? Porque aqui você tem interação. Aqui você pode fazer perguntas. Aqui tem eu, que provavelmente vocês têm, algumas pessoas da sala têm alguma empatia, e isso faz com que você aprenda. E eu também tenho uma coisa, minha linguagem é bem direcionada ao meu aluno. Às vezes é muito simples, inclusive. Mas eu não estou aqui para me exibir. Mas se o professor estivesse para se exibir, eu faço a pergunta a vocês, será mesmo que ele ia conseguir atingir os alunos? A resposta é provavelmente não, né? Provavelmente não, a resposta é essa. Eu acho que não tem o menor sentido se a gente pudesse ter uma aula em que só o professor compreende o que ele está falando. É a mesma coisa do poema. Então, essa é uma questão que eu tenho crítica, tá? Alberto de Oliveira. Bom, composição do quadro, ele fala muito sobre cenas e retratos. Então, quando ele vai estabelecer dentro da poesia dele alguma coisa, ele fala muito sobre cenas, sobre retrato. Ele vai descrever fisicamente as coisas. Um outro aspecto importante é a ideia da arte pela arte. Para ele, né, a arte ela deve ser simplesmente centrada em si mesma. Quer dizer, o poema deve existir porque ele é bonito. Pronto. Não interessa se o poema é compreendido ou não, mas ele tem que existir porque ele é bonito. A beleza acima de qualquer coisa. Então, a busca pela personalidade tem a ver muito com a ideia de que a arte vai descrever a própria arte. Aqui a gente chama isso daí de metalinguagem, né? Um bando de poema metalinguístico. Bom, outro aspecto concentra-se na reprodução de objetos decorativos. Isso é uma verdade. Muito do que é produzido com relação a essa situação idealizado, é centrado nessa ideia da decoração. Vou falar de uma lâmpada, vou falar de uma luz, vou falar de alguma coisa. Outro aspecto importante é a fidelidade a leis métricas, ou seja, há uma preocupação com a metrificação dos poemas. A maioria dos sonetos, a maioria dos poemas do Alberto de Oliveira é soneto, e a maioria dos sonetos dele são decassílabos. Então, observe, há uma preferência por sonetos decassílabos, tá certo? Há uma preferência muito grande por sonetos decassílabos. E esse é um ponto importante também. Outro aspecto é o fetichismo do objeto. Parece que ele gosta desse negócio de objeto mesmo, ele quer falar de todos os objetos. E, por último, não menos importante, toda a sua poesia é alheia a problemas nacionais, tá certo? Aí eu tenho os poemas mais famosos, o Vaso Chinês e o poema conhecido como Vaso Grego. Bom, eu preciso finalizar. O tempo já está acabando do nosso encontro. Preciso dizer algumas coisas para vocês e é importante que eu diga. Eu vou dizer porque vocês precisam saber. Eu admiro vocês muito. Vocês que estão aqui sempre assistindo a aula. Sei que não tem sido fácil para ninguém. Sei que os problemas financeiros estão começando a acontecer nas casas da gente. A gente começando a passar alguns apertos que a gente não passava antes. Eu espero que não seja o caso de vocês. E no final das contas, eu acredito muito que a gente pode voltar em agosto. Eu espero que volte. E vocês que ficaram aqui até agora, vocês não só estão prestando um serviço muito importante para a escola, para a comunidade escolar, porque eu sei que tem gente que não está dando conta de pagar a escola, tem gente que não está querendo pagar a escola. Tem gente que simplesmente, não falo o planeta, mas muitos pais resolveram não pagar. E resolveram, outros não tem como. Mas mesmo assim, está aos trancos e barrancos essa coisa acontecendo. Há uma chance de a gente voltar em agosto, e eu espero que a gente volte em agosto. Eu acho que eu não queria correr o risco de pegar a Covid-19, mas
a gente vai ter que aprender a conviver com isso até sair essa vacina. A gente está no meio de um pico, que é o pico do estado de Goiás. Esse pico dura mais ou menos, às vezes, um mês, às vezes menos. O Brasil parece que começou a diminuir a quantidade de mortes, pelo menos é o que parece, a gente não sabe, porque não dá para confiar nos dados do Ministério da Saúde. Nunca pensei que fosse falar isso de um país como o Brasil, né? Não dá para confiar, mas no final das contas, há uma chance de a gente voltar em agosto. Então, até agosto, boas férias para vocês, tá? Muito obrigado por estarem comigo sempre, até aqui agora. E obrigado por sempre participar, vocês são muito gentis comigo, sempre me mandam um bom dia, boa tarde, sempre aparecem nas minhas aulas e eu sinto saudade da sala de aula. A gente ficou tão pouco tempo juntos, né? Foi um ano, lá no primeiro ano, a maioria de vocês. E aí eu fui demitido da escola e agora voltei. Fiquei 2 meses na escola e veio a pandemia. Estou com pouca sorte com vocês. No mais, um beijo, até boas férias, um bom descanso para vocês também. Até semana que vem. Muito obrigado por tudo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.